Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos às nossas conversas de todas as terças-feiras. E esta é bastante especial, que é a nossa primeira live de terça-feira deste ano. Então, sejam bem-vindos. Nosso tema hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre verdades e saúde mental, né? Coloquei o título, que é uma frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a nossa proposta nessa noite é falar sobre verdade e saúde mental. Sejam bem-vindos, nós estamos aí recebendo vários amigos, Beto Guimarães, Rose Sander, Luiz Figueiredo, sejam bem-vindos. Doutora Adma Burechelt, acho que é assim que fala. Mariluce, a Ana Lúcia, seja bem-vinda. Regine Selle, bem-vinda, amiga. Edna Silva. Então, nós vamos falar sobre esse tema. É o nosso primeiro encontro nesse ano e desde já eu estou agradecendo a presença de vocês, a participação das pessoas, e podem colocar os seus comentários, as suas ideias, serão bem-vindas. Nós vamos estar respondendo as perguntas, nós vamos estar aproveitando os seus comentários na nossa conversa. Então vamos, né, guardar aí só mais um minutinho a entrada das pessoas, para que a gente, né, elas estão sendo avisadas que nós estamos ao vivo, para que a gente possa iniciar esse assunto que eu acho bastante importante e que nem sempre é levado né, pelas pessoas que trabalham com saúde mental no contexto que nós estamos trazendo nessa noite. Então vamos lá começar a nossa conversa, colocar nossa água aqui mais perto. Então, a nossa fala, primeiro, alguém, né, nós colocamos inclusive no nosso story, que alguém, um amigo, me ligou e falou assim: você vai falar sobre tema religioso, você vai falar hoje sobre algum tema evangélico, né? As pessoas às vezes desconhecem o quanto a questão da verdade tem a ver com alguns transtornos mentais e tem a ver com o adoecimento psíquico, com as relações tóxicas que muitas vezes nós vivemos. Primeiramente, não serei atrevido, como muitas vezes eu coloco, o que é verdade. Me lembro sempre, quando falo disso, da conversa de Jesus com Pilatos, e Pilatos pergunta a ele: o que é a verdade? E Jesus se cala. E a gente entende nesse contexto que não adianta eu dizer o que é a minha verdade, porque as pessoas nem sempre estão propondo ouvir a verdade do outro e não estão propondo a procurar a verdade. Mas o que nós vamos tentar mostrar aqui é algumas reflexões que seriam importantes a gente fazer e uma correlação
com a questão verdade e transtornos mentais. Uma das grandes características das psicoses, dos transtornos psicóticos, é a alteração do juízo da realidade. Ou seja, da capacidade do indivíduo ver a realidade. Nós entendemos, muitas vezes é assim, que a verdade é aquilo que eu chamo de realidade. Nós nos esquecemos muitas vezes, né, que o real é uma interpretação da nossa mente, né? E a psicose mostra isso. As pessoas que estão tendo delírio, elas leem a realidade de uma forma diferente. Mas não são só as pessoas que estão em delírio que têm uma leitura diferenciada da realidade, que interpretam coisas que nós acreditamos como verdade até como uma mentira e na leitura como uma mentira absoluta. Então, na psicose, muitas pessoas, por causa de uma alteração, elas discursam sobre verdades que não são verdades. Muitas pessoas que têm uma fragilidade emocional podem, diante de alguém que está vivendo um franco delírio, né, um delírio, adentrar a esse delírio e passar a acreditar naquilo que o indivíduo que se encontra fora do juízo de realidade acredita. Isso tem um nome, inclusive, dentro da psiquiatria francesa, que é chamado de folie à deux, que é traduzido em português, seria uma loucura a dois. Mas essa loucura a dois, ela pode ser loucura a 3, a 10, a 15 pessoas. As pessoas perdem o sentido da realidade e tomam atitudes sem crítica e convivem com essas situações. Nós temos na nossa história, não muito distante, algumas situações que pessoas adentraram na verdade, né, numa crença aonde elas assumiram um fato não real como real, ou uma crença interpretada de uma forma particular, e isso se transformou numa tragédia, né? Num determinado momento, o Jim Jones, ele fez com as pessoas que o seguiam, que elas, crendo que elas poderiam alcançar o reino dos céus, a felicidade, que elas matassem, envenenassem as crianças, as pessoas fragilizadas que estavam com elas, que elas se matassem. E essa matança foi muito grande, resultado de uma leitura de uma crença como uma verdade e que nós sabemos que nada mais era que uma estrutura enlouquecida de uma determinada
comunidade. Então, esse é um fato. Os transtornos depressivos fazem com que as pessoas, por uma depressão, né, ou um quadro de ansiedade muito grave, fazerem interpretações da realidade, tomarem algo como verdade, o que não é compartilhado pela grande maioria das pessoas que estão ao seu redor. E muitas vezes essas pessoas tomam atitudes, elas se autoagridem ou agridem a terceiros por causa de uma interpretação que elas acreditam ser uma verdade, enquanto isso não é uma realidade. Há uma fala de um escritor português bastante importante, chamado Camilo Castelo Branco, que ele diz, né, que o ciúme vê com lentes que fazem grandes coisas pequenas, que fazem gigantes em anões e que fazem verdades em suspeitas. Ou, ao contrário, né, que transformam as suas suspeitas em verdades. Então, o delírio de ciúme, né, os quadros de ciúme patológico, eles interpretam a realidade como uma situação de uma verdade que eles acreditam. Certo momento eu acompanhei uma paciente que ela tinha um delírio, né, com ciúme patológico. E se qualquer mulher chegasse próxima ao companheiro dela e essa pessoa espontaneamente e por outro motivo sorrisse, risse, ela interpretava e criava uma confusão, uma situação com essas outras mulheres, que elas estavam rindo, tentando seduzir o companheiro delas. Então, para ela aquilo era uma verdade. Para as pessoas que estavam ao redor, para algumas era um ridículo, outras interpretavam como loucura. Então, quando a gente fala da questão da verdade, nós entramos nesse lugar. Existem transtornos de personalidade onde as pessoas, né, elas passam a ter comportamentos a partir de crenças das suas verdades pessoais que não são as verdades das criaturas. E interpretam comportamentos e atitudes e se comportam a partir dessa interpretação de uma forma que é o constante da vida delas, mas não é o natural do comportamento da comunidade. Um exemplo disso são os transtornos de personalidade paranoide. E nós podemos ver essas alterações em outras questões. Crenças, né, acreditar em algo para mim, pode me fazer sofrer. No chamado transtorno borderline, as pessoas portadoras desse transtorno, elas têm uma baixa autoestima. Elas se leem e se veem de uma maneira muito
pequena e desinteressante para a sociedade. O sofrimento é tão grande que elas desacreditam que alguém possa querer bem a elas, alguém possa amá-las. E quando alguém se aproxima de uma forma afetiva, elas começam a testar essas pessoas para ver se há exatamente um amor. Testar de tal forma que essas pessoas chegam num determinado momento que elas perdem a paciência, elas tomam comportamentos e aí o outro tem dentro dele a minha verdade era correta, porque ele não me ama como ele dizia que me ama. Quando, na verdade, a pessoa não deu conta dessa situação para a vida dela. Existe um quadro, né, que é a mitomania, onde a pessoa, né, ela tem um transtorno e esse transtorno se caracteriza por ela ter a necessidade de falar mentiras dentro do relacionamento. Mas não é falar mentira de esconder comportamentos errados ou de dizer coisas que são importantes ou relevantes. Uma coisa muito simples, só para vocês pensarem, ela viu um carro azul, mas ela tem a necessidade de dizer que aquele carro é vermelho. Porque essa mentira é uma necessidade dentro do seu comportamento doentio. Então, existem vários quadros que estão relacionados com a verdade, com a mentira, né? E isto precisa ser trabalhado numa psicoterapia. Muitas vezes essas pessoas precisam tomar remédio, os psicóticos, para retomarem a realidade, eles necessitam de uma medicação. As pessoas que estão deprimidas e que leem a realidade da vida com a sua verdade depressiva, precisa sair do quadro de depressão e depois que saem faz uma leitura muito diferente, né? Há deprimidos que o quadro chega a ser tão grave que eles sentem a necessidade de morrerem, de desaparecerem, de sofrerem, porque eles são responsáveis pela dor de uma pessoa que se relaciona com ele, da sua família, ou às vezes da sua comunidade. Então, para ele, naquele momento, isso é uma verdade. Não adianta você falar com ele, não foi você que provocou a guerra da Ucrânia. Ele acredita que ele é uma pessoa tão má, tão ruim. A energia dele é tão ruim no mundo que provoca as situações mais complexas na sua caminhada. Mas a gente convive hoje, num momento, com uma situação muito grave em relação à verdade ou às verdades que as pessoas têm. Essa situação é a situação dos extremismos ideológicos.
sejam eles políticos, religiosos ou de qualquer conotação. Há uma fala de Galileu Galilei que ele diz o seguinte: duas verdades nunca podem se contradizer. Então, esse grande sábio da ciência, ele nos traz uma afirmativa de que se a minha verdade é uma verdade e a sua verdade é uma verdade, elas não podem se contradizer. Mahatma Gandhi fala mais ou menos assim, né? Que duas verdades que parecem diferentes são como folhas diferentes de uma mesma árvore. Elas estão no mesmo lugar. E essa postura das criaturas diante Deus ser o dono da verdade, aquilo que eu falo é a total realidade, isso é muito complexo, muito complexo. Há um provérbio chinês, eu já usei ele muitas vezes nas minhas palestras, eu falo muito isso com os meus pacientes, que numa discussão existem três lados: o meu, o seu e o certo. Quando há uma contenda, há uma contradição. A contradição, ela significa que essas duas coisas, ou uma seria verdade, que é o que a gente tenta provar, é que é a minha verdade, né? Mas que na realidade, na grande maioria das vezes, nós não temos duas verdades, às vezes nós temos duas mentiras, às vezes nós temos duas interpretações pessoais, mas a verdade, ela não é uma nem outra coisa. Muitos casamentos acabam por esses extremismos. Muitas discussões terminam em crimes por esse contexto. Porque a gente acredita que o que eu vejo, como eu ouço, como eu sinto, que é a verdade. Ah, mas o que eu vejo é o real. Eu vou dizer para vocês que o que a gente acredita que vê não é o que os nossos olhos mandam de imagem para o cérebro. Vamos começar numa questão, a retina registra as imagens invertidas. E quando eu envio da minha retina, através do nervo óptico, para a área da visão que fica na porção posterior, na região occipital do nosso cérebro, ali essa imagem é revertida, né? Ela estava invertida, ela é revertida, e eu tenho a leitura daquilo que eu vejo, mas não é daquilo que eu recolho. E essa simples mudança dentro da fisiologia, da anatomia do ser, ela é muito clara
para nos ajudar a entender essas coisas. Então, há um ditado popular que diz que a, a coruja não vê o feio no filho. Né? Filho da coruja não é feio. Por quê? Porque aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, eu vejo com um olhar bom. E uma outra situação, uma outra pessoa, na mesma condição que eu não gosto, muitas vezes eu vejo com um olhar bastante ruim. Então, isto é preciso que a gente entenda com clareza. Uma outra situação que envolve muitas vezes até uma postura profissional, que é a questão do dizer a verdade. Ah, mas a verdade ela tem que ser nua e crua. A verdade nua e crua, ela pode adoecer. Ela pode levar o indivíduo a uma situação e a um comportamento muito grave. As pessoas precisam ter bom senso para lidar com a verdade. Infelizmente, na área de saúde, a escola americana, né, uma escola onde uma característica muito marcante é a dificuldade de lidar com o afeto, onde a frieza é entendida como qualidade, e isso também demarca o velho continente. A gente que viaja para esses lugares vê isso muitas vezes, mas isso é muito mais marcante a partir da escola médica americana, que diz que a gente tem que dizer todas as verdades, nuas e cruas, para quem nos escuta. E se você não ouviu essa história, eu vou fazer um testemunho pessoal para ver o tanto que isso é perigoso. Em 2006, no início de 2006, eu fui diagnosticado com um tumor. E esse tumor, depois, né, dos esclarecimentos, era um tumor maligno, um tumor de tireoide, e eu deveria me submeter a um tratamento. Mas num primeiro instante, o exame que eu tinha, ele só dizia do tumor. Ele não tinha nenhum esclarecimento do tipo de tumor que eu tinha. E eu fui encaminhado por um grande amigo e colega para um profissional, um cirurgião, a quem ele acreditava ser uma pessoa muito competente. Não posso questionar a competência técnica dele como cirurgião, porque não fiz o tratamento. Mas pude viver uma situação, falando de verdade, que é muito importante a gente compartilhar. Eu fui ao médico acompanhado da esposa. Eu tinha uma ideia da possibilidade da malignidade e conhecia as características do quadro. Mas a minha esposa não tem uma formação na área de saúde. Ela é uma leiga. E quando o médico ele
ela questionou na minha frente ao médico e perguntou assim, o que ele tem? Ele falou assim, é um tumor maligno e ele precisa ser operado o mais rápido possível. Naquele momento, eu vi que a minha esposa ficou transtornada. Ela perguntou, mas não teria que fazer uma biópsia para saber isso? Não, precisa disso. Eu sei, o que tem que fazer é tirar esse tumor. Era uma quinta-feira, uma coisa assim. A semana que vem ele tem que ser operado com urgência. Nós saímos de lá e ela estava se sentindo mal. Ela é hipertensa e a pressão subiu. Eu fiquei muito incomodado com a forma que ele lidou com frieza, sem nenhuma preocupação com aquela mulher que estava ao lado do marido, que era uma pessoa especial na vida dele e diferenciada, que tinha filhos para criar, toda uma situação, e ele fez dessa forma. Eu sabia que eu teria que tomar uma atitude. E uma colega me indicou um outro profissional, um cirurgião, na mesma área, na mesma condição. E nós fomos a esse médico. Aquele outro nem me tocou. Não olhou a pressão, não tocou o meu pescoço, não me examinou. O cirurgião que me atendeu, ele me examinou, olhou minha pressão, os meus batimentos cardíacos, fez a palpação da glândula tireoide, olhou se havia algum linfonodo aumentado ao lado, né? Se tinha as alterações. E ela perguntou para ele, da mesma forma que a outra, o que o meu marido tem? Ele virou-se, olha, ele, pelo exame, ele tem um tumor. E que tipo de tumor é esse? Olha, eu no momento não tenho como responder a senhora, porque nós vamos ter que fazer uma biópsia para a gente ter certeza do tumor que ele tem. Mas se a senhora está me perguntando, eu posso lhe dizer. Olha, na idade que ele está, ele provavelmente tem um tumor que vai ter que ser retirado. E isso é muito grave? Ela perguntou. Ele falou com ela. Olha, eu já pedi, Papai do Céu, que se algum dia eu tiver um tumor maligno, que seja provavelmente o que o marido da senhora tem. Porque a recuperação é muito boa e a cura é uma das maiores em termos de um tumor maligno. Mas nós vamos ter que fazer isso tudo. Isso tem que ser rápido porque nós temos algumas coisas familiares, alguns compromissos. Nós já tínhamos planejado uma festa surpresa de 70 anos para minha mãe e que aconteceria. Ele, não. Senhora, ele pode fazer os exames, vocês podem fazer a festa, depois ele opera. Não tem nenhuma pressa nesse instante. Ele está com um tumor encapsulado, ou seja, fechado, no meio da glândula. O risco de estar com metástase é muito pequeno. Então vamos fazer a biópsia, vamos saber das coisas
para tomar depois as atitudes. Quando eu saí de lá, eu perguntei a ela: o que você acha? Como é que você se sentiu diante das respostas dele? E ela me falou: se ele dissesse, depois de tudo que ele me esclareceu, que ali ele tinha que te cortar o pescoço, eu autorizaria. Ele deixou de dizer verdade. Há uma fala de um escritor italiano chamado Umberto Eco, que ele diz que nem todas as verdades são para todos os ouvidos. E profissionalmente eu aprendi isso, porque é novo. Eu, às vezes, num afã de mostrar minha capacidade de diagnóstico, eu já disse coisas verdadeiras, compatíveis com o conhecimento científico, que foram interpretadas e causaram sofrimento que não eram interessantes. E aprendi isso, que nem todas as verdades são para todos os ouvidos. E que às vezes a gente, antes de dar a notícia que o gato caiu do telhado, a gente precisa dizer que o gato subiu no telhado. Durante a situação crescente de extremismo no Brasil, antes da pandemia já, muitas famílias criaram uma situação de ódio, de raiva, de contenda, separando pais com filhos, irmãos de irmãos, marido e mulher, porque as pessoas acreditavam serem donas da verdade. E aí eu não estou falando de um lado, não estou defendendo nenhuma visão ideológica. Eu estou dizendo que as duas visões cabiam muito bem dentro do provérbio chinês. Tem um lado, o outro lado e o lado certo. O lado verdadeiro. Então, nós temos que aprender que as verdades, elas são muito mais complexas que a gente imagina. Que as nossas posturas, elas são posturas de crenças que são nossas. A verdade, ela está além disso. E embora eu não saiba dizer muitas vezes o que é a verdade, eu aprendi, e isso eu aprendi realmente com Jesus, que as verdades têm uma grande característica. Elas libertam as criaturas. Elas fazem as pessoas serem livres. Pessoas que têm uma verdade, elas se tornam livres, mas livres internamente. Elas podem ser presas, elas podem ser condenadas ao que for, mas elas estão tranquilas dentro delas, porque a verdade fez com que elas se sentissem livres. Então, uma verdade que exige que eu oprima o outro, uma verdade que me diz que o outro é meu inimigo, uma verdade que me convida a matar uma outra pessoa, como a gente vê em diversas condições dos relacionamentos, isso não é verdade. Isso é uma crença. Crenças
né, que a gente carrega, mas que não nos modificam positivamente na grande maioria das vezes. E a gente pode ver, né, há uma fala de um outro escritor, chama George Bernard Shaw, ele diz que todas as grandes verdades começam por ser blasfêmias. E aí eu me lembro da própria história de Sócrates. Sócrates foi condenado a tomar cicuta, né, que é um veneno, porque ele foi considerado uma pessoa que estava deturpando a juventude da Grécia. Aquilo que ele trouxe, que é uma verdade que hoje as pessoas têm clareza da grandeza desse homem que é considerado o pai da filosofia ocidental. Esse homem, né, ele foi condenado porque a verdade incomodava aquele grupo de homens aristocratas que não queriam que as pessoas pudessem ter uma leitura e uma interpretação social que os incomodasse nesse contexto. Então, Jesus foi condenado como se ele, o que ele falasse era blasfêmia. E hoje, a sua lição de amor, independente dos contextos religiosos, porque os movimentos religiosos são movimentos bastante difíceis, todos eles, porque eles se transformam em movimentos políticos e as políticas, elas não querem verdade, a política do mundo, não a política no sentido real, né, da leitura grega de política, elas querem poder. E quem quer poder não está preocupado com verdade. Está preocupado com a segurança do lugar onde ele quer ficar. Nós temos que entender nos nossos relacionamentos que aprender a ouvir o outro na sua diferença não é abandonar a verdade. É se permitir ouvir algo que me faça questionar se aquilo que eu acredito tem algum sentido. E essa é acreditar, né? Ele está basicamente relacionado com a verdade. Há uma frase que as pessoas atribuem a Allan Kardec, mas que, na verdade, ele traz e coloca num dos seus livros. Ele diz que a fé, né, verdadeira é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da história. Então, isso é muito mais complicado. Se a gente quer aprender a ser sábio, né, e o sábio é o indivíduo que não só conhece a verdade, mas vive a partir dela numa forma íntegra, ética, porque não é eu fazer porque eu acredito.
as criaturas dentro do terrorismo islâmico, elas aprendem que aquilo que elas vão fazer é verdade. Colocar bomba no corpo, se matar, fazer todo esse processo. Né? Então, é uma leitura fanática, adoecida. Mas quando a minha postura ética ela não desrespeita o direito do outro, ela respeita o direito da vida, ela respeita o direito das pessoas terem as suas opiniões e que essa troca de opiniões é saudável nas criaturas que aprendem isso, que são sábias, elas têm um exercício, que é o exercício da humildade. E a gente ser humilde não é ser pobre, não é ser alguém com poucos recursos. A pessoa humilde é aquela que reconhece as suas fragilidades, mas reconhece as suas potências e usa aquilo que ela tem para facilitar os outros. A palavra humildade vem de humus, de um terreno, de terra estercada. E a terra estercada, ela é estercada com dejetos. Mas esses dejetos alimentam a terra e esses dejetos se transformam em alimento para a planta. E a planta vai nos dar flores e frutos. É isso que é ser humilde. É reconhecer que eu sou pequeno, mas que eu posso fazer melhor. É reconhecer aquilo que um outro grande sábio e inventor, que é Isaac Newton, diz: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. E mesmo hoje, com tantas descobertas, com tantos conhecimentos, a gente tem que entender que o que a gente sabe é uma gota, o que a gente ignora é um oceano. E muitas vezes aquilo que a gente acredita que é verdade, que é certo, que é o adequado, é o correto, tempos depois a gente vai ver que aquilo não tinha nada disso. Eu tenho mais de 40 anos de profissão. Trabalho com psiquiatria há mais de 42 anos. E nesses anos, muitas vezes eu fui orientado dentro do conhecimento médico para uso de determinados medicamentos que eram trazidos como recursos absolutos que iam resolver tudo, como o Prozac, né, que tomou até o nome de ser o medicamento da felicidade, que é a fluoxetina, e com o tempo a gente descobre que esses medicamentos não fazem todo o efeito, muitas vezes não têm o efeito, eles são frutos de uma venda da indústria farmacêutica, que não é uma verdade. Nós já tivemos remédios que foram tirados do contexto porque não tratavam ninguém, não resolviam nada. E a gente senhor do lugar que a gente estava, acreditava que aquilo era uma verdade. Então, verdade é também saúde mental. E muitos adoecimentos, e muitos transtornos, muitas relações tóxicas, elas estão diretamente vinculadas com essas leituras que nós temos
da minha verdade. Do acreditar que aquilo que eu creio é o real. E que ninguém pode acreditar diferente. Que as pessoas têm que acreditar naquilo que eu acredito. E que quem não acredita e não aceita a minha crença tem que ser destruído. Que se eu acredito que amo alguém e esse alguém descobre que não me ama, eu, nesse meu amor adoecido, eu acredito que eu tenho o direito de matar o outro porque ele não quer me amar, para que ele não possa amar o outro. Isso também tem a ver com verdade. Isso também tem a ver com saúde mental. Então vamos pensar nisso. Lembrando a todos vocês que essa live não fica gravada no nosso canal do Instagram. Que ela está sendo gravada, ela vai para o nosso canal do YouTube posteriormente. Quem não conhece, visita lá no YouTube, Dr. Roberto Lúcio, meu canal de saúde mental e espiritualidade. Lá você vai encontrar dezenas de lives, todas as lives que eu fiz, né, desde que eu criei o site, e você vai poder conhecer outros trabalhos que a gente tem sobre muitos assuntos em saúde mental e espiritualidade. Então, as pessoas que adentraram agora vão poder assistir depois no YouTube. Quem chegou na metade do momento vai poder assistir no YouTube. E indiquem, né? Marquem lá no canal, se inscrevam. Isso é importante para as pessoas, para a plataforma, saber que tem pessoas interessadas no assunto. Marquem lá a notificação no sininho, porque todas as semanas nós temos alguma coisa nova para vocês dentro do canal. No mais, para quem está nos acompanhando, boa noite. Para aqueles que estão assistindo a gravação, bom dia, boa tarde. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui. Lembrando a todos vocês que nós temos em breve, daqui a poucos dias, uma novidade para todos vocês, que eu sei que vai ser muito interessante para todos. Então, nós vamos aí trazer um novo trabalho para compartilhar com vocês. Um beijo no coração e até a próxima semana.